Olá, bom dia! E hoje com o estudo bíblico eu venho para vocês, uma história muito linda. Chega a ser uma história de contemplação mesmo. Porque contemplação do intuito, né? De que o ser humano é capaz de fazer para quê? Para agradar a Deus. Aí aqui está no livro Sinfonias. Para a gente poder até entender um pouco a dinâmica do livro de Sinfonias, Sinfonias é uma sigla da maçonaria. Não é diretamente uma pessoa. Tanto que tá Sofonias. O que lembra de Sofonias? De som, de música. O que lembra de música? De dança. Bailarinos, bailarinas, balé, música clássica, jazz, sapateado. Então, também essas pessoas serviam a Deus. Bailarino, dança, artes, né? Então, Sofonias era isso, é uma sigla da maçonaria, né? Que se abrange assim os bailarinos. É essa história que eu venho contar hoje para vocês sobre os dançarinos. Já existia aqui aqueles que serviam a Deus. Deus, né? O seu amor, claro que incluiria assim a dança, né? Os dançarinos de como música clássica, seria jazz, balé, né? Chegaria a danças, né? Essas danças, eu amo balé. Jazz, então, cresci a gente fazendo jazz em casa, né? A gente sempre acaba falando mais um pouquinho da minha história, né? A minha irmã, tinha uma irmã minha que fazia jazz, balé, ela acabava passando tudo aquilo que ela aprendia pra gente. Eu mesma era uma. Pegava a sapatilha dela, a roupa dela, queria dançar jazz e balé. Era uma coisa linda, maravilhosa, né? Fiz também balé também, eu amo balé, jazz também. Ah, sapateado, nossa, como eu amo dança do ventre. Então, eu sou uma bailarina, uma dançarina, né? Eu entendo e me incluo também ao livro de sinfonia. Bom, essa história fica de 14 a 18, logo no versículo 1, mas bem embaixo vai ficar. Essa história é uma história do contexto, fala de 14 a 18. Que Deus tinha manifestado através da maçonaria que queria pessoas que dançassem para seria ou o mundo secular, né, ou para Deus, mas que fizesse outras artes, né? Aí que seria danças. Aí danças incluiu o quê? A balé, sapateado, a dança clássica, a movimento do corpo, né? Como a gente tem muitas danças, né, em termos de arte. E Deus falou para ali, seria assim, seria a liderança mais da Al-Qaeda mesmo, né? Que seria senhores com seus corpos gloriosos, seria senhores até falar aqui no texto, né? Pessoas poderosas, se conectava assim dançando com pessoas poderosas, se conecta até de senhor ou senhora, né? Porque tanto foi para homem, tanto para mulher, de pessoas poderosas mesmo, que com a glória que Deus poderia entoar dentro do ser deles, eles podiam dançar uma coisa fabulosa. Eu sempre gostei de muito filme, né? Quando eu vi aquele filme de Flashdance, meu Deus, era pouco espaço lá na minha sala que a gente começava a pular, a dançar. É uma coisa assim, fabulosa, né? Eu sempre, mesmo a gente cristão lá em casa, né? A gente tava ali e eu também a minha família sempre incentivou. Então aqui esse texto fala a mesma coisa. Deus como pai, né? O pai, a mãe representativa, né? De uma pessoa que nos ama, ele vai o que? Sempre querer nos educar. E a dança é uma coisa maravilhosa. E Deus falava aqui, seria assim, para ali aqueles que seriam servos de Deus, seria mesmo da Al-Qaeda, da maçonaria, que eles se agradariam muito, mas que seria um desafio para eles, que eles teriam que dedicar o seu tempo para a dança. O texto é bem claro assim, como as pessoas teriam que ter tipo uma instituição, né? Seria, a gente fala casa de balé, casa de dança, né? Contemporânea,
e que ali que não seria uma coisa assim em forma de igreja ou de templo, mas sim de uma escola, né, como se fala, mas sim honrando a Deus. Tanto quando a gente vai fazer balé, tem aquela postura de roupa, uma seriedade, um comportamento, né? Tem que ter uma porção de regra. Ou quando a gente vai fazer balé, você tem que comprar a sapatilha de sapatear. Para fazer sapateado, você vai comprar a sapatilha de sapateado. Existe aquelas próprias pessoas, sapatilha própria. A gente vê a dança, as roupas, né? Tem aquela compostura, né? Quando você vai se apresentar no show, então tem aquela comportamento, você tem que se comportar, as plateias têm que se comportar. Então, Deus estava ali. E aqui fala sobre isso, né? Sobre a dança, aquilo que Deus se agradaria. E como aqui Deus estava falando que à medida que o povo ia se dedicando a essas coisas, Deus daria o que? Livramento. Ele contemplaria a glória, né, de Deus através do que? Dos bailarinos. E à medida que eles vão se dedicar à movimentação, eles poderiam fazer o que? Justiça. Haveria um movimento de que Deus se manifestaria no corpo dos dançarinos e manifestaria assim a glória, derrotaria até os inimigos. E ali dá para ver que muitas lideranças, né, da maçonaria da Al-Qaeda orava como é que ia agradar a Deus. E Deus tinha revelado, né, seria assim para os maçons, né, que a dança seria algo que seria impactante, que ia trabalhar o sentimento, a angústia, dor, sofrimento, que isso seria uma coisa muito boa para se ver, né, para contemplar, que ajudaria muito no termo de cura até de doenças. Muitas pessoas, até médico, eu tô com problema na coluna, tô com problema de depressão, faz uma dança, um sapateado, um balé, um jazz, e realmente a cura ali. Então, espero que vocês tenham gostado dessa história, falar realmente disso, né? Da maçonaria, a contemplação da maçonaria sobre os dançarinos, né? Que Deus ele se agradaria nesse movimento de danças, né, belas artes de dança e de dançarino, tanto homem, tanto mulher, que Deus se entoaria, né, no ser deles e manifestaria a glória de Deus para a curar, sim, ao mundo e aqueles que sim contemplar, né, que puderem ir num show de espetáculo ou frequentar uma escola de dança também. Então isso agradaria muito a Deus. Então naquela época as pessoas oravam, né? Pediam a Deus, a maçonaria, e que seria uma coisa boa, contemplável para Deus, que agradaria a Deus, se Deus gostaria disso. E aqui, com certeza, eles oraram, né? E Deus revelou sim ao servo que seria até como fogo consumidor, que seria quando algum bailarino dançar, seria até um fogo consumidor que manifestaria uma graça tão grande que seria algo assim glorioso e seria o bailarino seria uma pessoa poderosa, né? Um senhor ou uma senhora poderosa. Um bom dia para vocês, um bom estudo e conhecimento para vocês.